Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do episódio 5 da série sobre o show do milhão. Aqui a gente está trabalhando na service ainda, tá bom? Complementando o vídeo passado, que se você não viu, vai estar no card e vai estar também na descrição. A partir de agora a gente vai implementar algumas coisinhas a mais do serviço e eu espero que você fique comigo até o final. Vamos pro vídeo. Outra lógica que a gente tem que ver aqui, pessoal, é a lógica de avanço das questões em termos de um contador. A gente precisa ter esse contador para saber em qual pergunta que ele está, até para a gente calcular a premiação que ele vai ter aqui, né? Se ele errar, se ele parar ou se ele acertar a pergunta, tá bom? E aí, só para a gente recapitular, a lógica aqui é a seguinte: ele vai respondendo perguntas, ele vai responder 5 perguntas no início. Então ele vai lá começa com 1.000, vai até 5.000. Quando ele chega na de 5.000, a próxima, se ele acertar a próxima pergunta, depois dessa, ele vai para 10.000, daí ele vai até 50, e depois ele pula para 100, vai de 100 ali até 500, e depois pula para 1 milhão, tá bom? Com algumas peculiaridades. Na primeira pergunta ali, se ele errar, ele perde tudo, né? Até porque ele não tem nada, então ele não ganha nada. Se ele parar também, não ganha nada, porque ele não tinha nada. Se ele acertar, vai para 1.000. Essa é a peculiaridade da primeira pergunta. E tem as peculiaridades dos saltos, tá? Na pergunta de 5.000, com 5.000 já, se ele responder, vai para 10, e aí segue as outras também. E outra peculiaridade que vai ter vai ser na pergunta de 1 milhão, tá bom? Que a pergunta de 1 milhão, se você ganhar, se você acertar é 1 milhão, se você errar você perde tudo, e se você parar, você para com o que você tem, que no caso é 500 mil, e aí a lógica é a mesma para as outras perguntas intermediárias, tá bom? Se você acertar, você vai ganhar o prêmio daquela questão, se você errar, você ganha metade do que você tem já, e se você parar, você ganha o que você já tem. E a gente vai ver essa lógica aqui na sequência. Então, a gente pode ter aqui, no nosso serviço, também esse mesmo índice aqui, ó, que ele tinha, né, chamava Question Index, que eu vou remover daqui, que já não faz mais sentido pra gente, ó, tá? A gente pode ter aqui um Question Count. Então posso pôr aqui, ó, como privado também, tá? Count, começar aqui no 0, tá? Que basicamente vai ser a indexação, só mudei o nome aqui. E aí sempre que eu pegar uma nova pergunta, tá? Eu vou incrementá-lo. Question Count, mais. E esse índice aqui ele vai ser importante não somente para essa lógica, tá? Do dinheiro, mas também tem relação com a lógica dos áudios, tá, pessoal? A gente vai colocar áudios depois, que é o áudio do Silvio Santos, falando, vamos para a pergunta de não sei de quanto, vamos soltar a pergunta. Então, a gente vai ter esses áudios durante a aplicação e esse contador que vai ser importante para a gente saber qual áudio tocar em determinada ocasião, tá? Então, a gente precisa também dos prêmios de cada questão. Então, a gente pode criar aqui um array, private, question, prize. E aqui a lógica ela vai ser muito simples, tá? A gente sabe como funciona, só que a gente não vai enrolar muito aqui a coisa. A gente vai basicamente indexar os prêmios. Então eu sei que na primeira pergunta, se ele ganhar, é R$1.000. Na segunda, 2.000. Aí segue, terceira, quarta e quinta, tá? Então eu vou aqui para a terceira, ele vai 3.000, 4.000, 5.000 na quinta. Acertando a sexta, ele vai para 10.000. E assim sucessivamente, como num passe de mágica, tá bom? Então aqui já está todo passo a passo, tá? Da primeira pergunta até a 16ª, onde ele termina aqui com 1 milhão, se ele acertar. Então no Question Prize, eu tenho o prêmio que ele vai ganhar acertando determinada questão, tá? Começando aqui, se você for pensar na 1, aí vai chegando até a quinta. Aqui ele acertou a quinta, ganhou 5.000. Acertou a sexta, ganhou 10.000, tá bom? Então é basicamente isso. E aí que vai entrar a parte dos prêmios, tá? Que a gente já conseguiu deixar randômico o nosso array, que era o nosso propósito desse vídeo, um dos, tá? E o outro é popular ali a parte de baixo da nossa aplicação com os prêmios que ele vai ganhar, né? Com a informação do dinheiro que o usuário já tem. Que é justamente essa parte de baixo aqui que está fixa, tá? Embora eu possa ir aqui acertando, ele não vai mudar esse valor pra gente. Então aqui no nosso código a gente pode ter um novo método, tá, pessoal? Justamente para retornar isso para a página. A gente vai trabalhar só na service. A parte lógica vai ficar na service, tá? A página vai só pegar essa informação e exibir. É só o que ela precisa também com relação aos prêmios, tá bom? Então a gente pode ter aqui um método chamado getPrizeInfo, que é eu quero informação dos prêmios. E o que é que esse método faz? Esse método basicamente, na pergunta atual que eu estiver, ele vai me dar as 3 informações. Se eu acertar essa pergunta, quanto que eu ganho? Se eu parar agora, quanto que eu levo? E se eu errar, quanto que eu levo, tá bom? Então ela retorna esses 3 parâmetros. A gente pode ter até uma interface justamente para isso aqui em módulos, tá? Podemos criar aqui uma interface chamada PrizeInfo, TS, e aqui Export. Deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte, está um pouco pequena. Export, Interface, tá? PrizeInfo. E aqui em PrizeInfo eu vou ter Correct Answer,
tá? Que vai ser um number aí. E a gente pode copiar aqui wrong answer, tá? Então se eu acertar o valor que eu vou ter, se eu errar o valor que eu vou levar, e eu tenho quit, a gente pode chamar aqui que a pessoa desistiu. Se a pessoa desistir, também vai ter um valor que ela vai poder levar, tá bom? Isso aqui vai ser retornado por get price info. Então eu vou chamar aqui de price info. Vou fazer o retorno aqui de price info, tá? Basicamente, e vai ser isso aqui, ó, return. Aí vai estar lá, correct answer 0, por enquanto, tá? Wrong answer 0 e kit 0. E aí eu tenho que calcular aqui, baseado na pergunta atual, esses valores. Então, eu consigo, pela rede price ali, pegar o valor que eu vou ganhar. Então, vamos começar assim primeiramente. Então, eu vou criar aqui um cur question price, que é só acertar. Então, eu vou lá, question price, vou indexar pelo question count. Só que o question count, pessoal, você vê que ele vai sempre incrementando a cada pergunta. Então, a primeira pergunta, ao invés dele ser 0, ele vai ser 1. Isso aqui vai quebrar nossa indexação, porque ele começaria aqui no 2000. A gente quer que ele comece do 0. Então, vou fazer aqui, ó, menos 1, tá? E aqui eu vou colocar no correct answer. No correct answer, ele vai ter o valor atual, tá? Então, aqui na página, eu posso sempre fazer essa busca. Posso, na verdade, colocar aqui também no próprio Next Question, só para a gente ir testando, ó, um console this get price info. Então a gente pode ver no console como que esse negócio está funcionando. Ó, tá aqui, já carregou, ele já mostrou aqui, ó. Se eu acertar, eu levo 1000, que é justamente a primeira pergunta. Se eu errar, 0, se eu sair 0, porque eu não tenho nada ainda. Beleza, vamos responder uma pergunta aqui, ó, verde. Ó, se eu acertar, 2000. Ainda tá 0 porque tá fixo, tá? Mas o que importa aqui, primeiramente, é que a gente conseguiu ir aí, ó, fazendo a lógica. Então, 4.000, aqui já vai para 5.000, e aqui, se eu acertar, a ideia é que vá para 10.000. Então, vamos aqui, ó, 10.000, tá? Então, a parte da pergunta correta, a gente acertando, a gente conseguiu já fazer a lógica, tá? Vamos agora aqui para os outros atributos. Para calcular os outros dois, eu preciso saber quanto que eu, como usuário, já tenho, tá? Então, eu posso ter aqui uma variável chamada accumulated, que basicamente vai ter o quanto que eu já tenho. Quanto que eu já tenho? Eu tenho exatamente o valor da última pergunta que eu respondi. Então, por exemplo, se eu estou na segunda pergunta, eu tenho o valor da primeira, 1000. Se eu estou na terceira pergunta, eu tenho 2000, que é o valor da segunda pergunta, que significa que eu já respondi aquela pergunta, tá? Isso aqui considerando que eu estou avançando e as perguntas estão sendo respondidas corretamente, tá? A gente vai trabalhar a parte de checagem, se está certo ou errado, e os eventos de pulo depois, tá? Mas isso aqui, considerando nessa lógica, a gente precisa só fazer isso. Então, o que eu preciso aqui é basicamente fazer um question price, que vai ser um question count menos 2. E aí a gente vai entrar nas particularidades do game, tá bom, pessoal? Se eu errar na primeira ou na última pergunta, eu não levo nada, tá? Porque se eu tiver na primeira, ele vai fazer a indexação aqui de menos 2, tá? E aí ele vai dar errado. Então a gente pode fazer aqui a verificação se question count, por exemplo, aqui na pergunta errada, tá? Se eu errar na primeira pergunta, ou eu errar na pergunta 16, que é a última pergunta, tá bom? Eu vou levar 0. Se não, eu vou levar o que eu tenho, e aí a gente entra na lógica padrão, dividido por 2, tá? Essa aqui é a lógica básica, né, de se eu errar. Se eu acertar, se eu tiver na primeira pergunta, eu vou levar 0. Se não, eu vou levar o acumulado que eu já tenho, tá bom? Então, é basicamente isso que vai acontecer na lógica. Eu vou ter agora corretamente, ó, o prêmio que eu vou ter se eu errar e se eu sair. E a gente pode ver isso de novo lá no console. Então aqui ele já carregou, mas uma vez ele colocou 0 nos outros dois parâmetros, tá? Mas é basicamente que eu não respondi nada. Se eu responder aqui, ó, se eu acertar, eu vou para 2000. Se eu parar, eu vou ficar com 1000, que é o que eu já tinha. E se eu errar, eu vou ficar com 500, que é metade do que eu tenho. E eu vou avançando aqui, ó, 12 meses, de 4 em 4 anos. Já estou na pergunta aqui, ó, que se eu acertar, eu ganho 4. Se eu errar, eu fico com 1.500 e se eu sair, fico com 3.000, que é o que eu já tinha. Então, ele já está calculando corretamente, falta só a gente exibir na página. Então, já vou tirar aqui desse console, tá, pessoal? Para já não fazer mais aqui. E vou fazer essa chamada aqui na página, tá? Ó. Como aqui eu teria que fazer chamada de getPriceInfo em 2 lugares, eu vou criar um novo método aqui, privado, tá? Chamado loadQuestion. Esse loadQuestion, ele vai carregar duas coisas.
a pergunta atual, que a gente já vai conseguir com o next question aqui, ó. E também price info, que a gente vai ter aqui, tá? Price info e que vai fazer does price info this question service get price info. E eu vou substituir nesses dois lugares aqui o load question, tá bom? E agora eu tenho informação também do prêmio. E aí o que eu preciso fazer? Vir aqui no HTML, ó, e fazer a alteração. Vou colocar um ng if aqui, tá? Só para garantir que o price info está carregado. E agora a gente vai colocar aqui as interpolações. Price info wrong answer. Vou copiar aqui kit e correct answer. Então agora quando eu entrar na página, ele já vai estar carregado essa informação, ó. Errou é 0, parou é 0, acertou é 1000. Então vamos lá. 1980. Se eu parar agora, eu já ganhei 1000. Paro com 1000. Se eu errar, eu fico com metade. E se eu acertar, 2000. Então vamos de novo lá, aqui para Bahia. Então fui para a pergunta de 3000. E aí assim a gente vai, tá? A gente vai, eu já sei todas as respostas, tá? Foi que eu coloquei aqui as perguntas. Então a gente vai avançando. Foi para 10.000 e a gente pode ir testando o resto. 20.000, 30.000. Então segue o padrão, tá? Lua cheia, 40.000. Aqui 50, e aqui a ideia é que já vai para 100, então o Tocantins foi para 100.000, tá bom? E a gente vai, flores, verde, saindo no Kubitschek, estamos aqui na pergunta de 400, tá bom? Maria da Graça, pergunta de 500. E aqui, se eu acertar essa pergunta agora, eu tenho que ir pro prêmio de 1 milhão, tá? Então eu vou acertar aqui, prêmio de 1 milhão, e aí entra na nossa lógica, ó. Se eu parar, fico com os 500 que eu tenho, tô suave. Se eu errar, eu perco tudo. Aqui é geralmente onde o pessoal desiste no game. Até chegar aqui desiste, geralmente, por medo, né? Mas se eu acertar, eu ganho 1 milhão. E eu vou acertar aqui, ó, Mickey Mouse. Você vê que ele lançou um erro aqui, ó, tá? Ele não conseguiu ler a propriedade Answers of Undefined. Basicamente, isso é do template aqui, tá, pessoal? O template HTML, ele pega o question, né, Answers, tá bom? Só que a gente não tem, porque quando chega na última pergunta, acabou o game, tá? Ele não vai mais precisar fazer isso aqui, ó. Ele está sempre fazendo um load question, sempre que acerta. Então ele chegou na última pergunta e tentou buscar a próxima, só que não tem próxima, porque acabou, só tem 16 perguntas aqui, tá? E aí a gente vai validar isso quando estivermos trabalhando com acerto, erro e com as mensagens que são mostradas para o usuário, tá bom? Por hoje a gente vai fazer só isso aqui, deixar randômica ali a seleção de perguntas, colocar isso dentro de uma service e também já calcular ali os valores. Então é assim que a gente finaliza o nosso vídeo de hoje, tá? O nosso app está ganhando forma e um certo aumento de complexidade e organização, que é o que a gente pretende com essa caminhada, tá? Tem umas coisas para organizar aqui em termos de arquivo ainda, que a gente vai depois entrar no Lift, mas isso é bem lá para o final. Mas a gente está tendo uma caminhada legal aqui, estamos aprendendo coisas novas. Eu espero que você tenha compreendido os conceitos abordados aqui. Destaque aí para os serviços, que a gente explicou um pouco, gestão de dependências e até o shuffle aqui que a gente fez simples, né? Bem legal também, pode ser que tenha aplicabilidade aqui para você, no seu trabalho, na sua escola, enfim, na sua faculdade, tá? Se tiver algum conceito que ficou muito obscuro, pessoal, você pode deixar nos comentários aqui que eu vou tentar te ajudar. Na verdade, o que você quiser falar nos comentários, pode falar, fica à vontade. Quer me xingar também? Não importa, só interage com a gente. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, faz isso. Faz isso, se inscreve para não perder nada aqui no canal e dessa série específica, que tem muita coisa boa vindo por aí, tá bom? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem tem interesse. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais.